Rotinas de pensamento visível do Projeto Zero, traduzidas em português. Esse é o tema da live de hoje, que a gente está abrindo aqui na Ativa Educação. E eu vou chamar parceiras queridíssimas de muito tempo de experiência, que é a Paola Risse e a Paola Risse e a Carmen Sforza do Instituto Catalisador, que vão participar aqui com a gente, já estão entrando já. E a gente vai contar para vocês de como a gente vem fazendo um trabalho de traduções oficiais das rotinas de pensamento visível do Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, para o português, né? Então a gente vai contar um pouquinho hoje para vocês o que é o Projeto Zero, como ele se desenvolveu na Faculdade de Educação de Harvard, o que é essa pesquisa de como tornar o pensamento visível. E a Paola acabou de chegar, vou convidar aqui. E a gente vai contar para vocês, então, o que é o Projeto Zero, como tornar o pensamento visível, e o que é esse trabalho das rotinas de pensamento visível, e por que é tão importante a gente traduzir para o português e difundir esse pensamento aqui no Brasil. Pá, eu mandei um invite para você, então aparece um convitinho aí que você tem que join para entrar aqui comigo. É bem simples, aparece em algum campinho aí para você o participar e a gente pode vir até 4 pessoas aqui para dentro dessa sala, mandando o convite de novo para vocês participarem. Estou esperando a Carmen chegar também. Vamos ver se agora chega o convite para a Paola participar. Paola. Não apareceu até agora? Deixa eu ver. Você também pode requerer, você pode pedir para participar. Aí você faz um request e vem para mim. E eu aceito ou não. Mas até agora eu já te mandei 2 invites. Vamos ver. Tô esperando a Carmen entrar também. Deixa eu ver se a Carmen dá notícias aqui. É uma coisa simples, vai aparecer dentro do próprio Insta. Já chamei outras pessoas para participarem aqui, é uma coisa relativamente simples, que não precisa de muita explicação. Tem que aparecer um join para participar aqui, ó. Cadê a Carmen? Peraí. É uma coisa relativamente simples, tem que aparecer um join, um lugarzinho aí que tem o convite para participar. Ó, eu vou até fazer um teste aqui chamando uma outra pessoa. Vou convidar o Jordi aqui para ele entrar rapidamente para ver se está funcionando. Vai ver, não está funcionando alguma coisa aqui da Ativa. Mas normalmente todas as lives estão certo. Paola está unable to enjoy. Está dizendo que a Paola não pode participar. Não sei por que está acontecendo isso. Não sei se é alguma configuração que você tem que permitir participar. Porque normalmente não tem nenhum segredo. É só aceitar o convite. Quer ver? Vamos testar se está funcionando. Rayane, Bel, entrem aqui um minutinho. Vejam se entrou o convite aí para vocês. Se aparecer o convite para qualquer um de vocês aqui, entrem para eu descobrir se está acontecendo algum problema por parte da Ativa ou se é algum problema. Aqui, é a Bel. Bel chegou, é isso? A Bel ou a Rayane? Bel. Bel entrou. Tá funcionando. Oi. Então, ô Bel, explica aqui pra gente, como que aparece aí para você o convite? Aparece só participar, né? Ei, Rayane, tudo bem? Olá. Mandou uma rotina de pensamento linda feita na educação infantil hoje, hein? Quero agendar, saber mais da experiência para você vir aqui contar para todo mundo. Só não consegui responder ainda. Muito bem. Estamos vendo por quê. Me fala uma coisa, como que apareceu para você o convite para estar aqui agora? Tá normal. Como que aparece? Como que aparece escrito? Pedi para entrar na live. É só o convite. Aparece um convite, você clica em aceitar. Só isso, né? Isso.
Não tem segredo, né? Para mim, assim, aparece convidar ou aceitar convites também e normal. Bel, para você também apareceu facinho, né? Oi, normal, pedi para participar. Minhas duas queridas professoras de Cruz, no Ceará, que estão fazendo muitos trabalhos com rotinas de pensamento visível em sala de aula. Enquanto a Paola e a Carmen não entram aqui, vamos contando para o povo, então, que está chegando agora, que não sabe nada desse assunto, né? Deixa eu resumir aqui. Então, o que está acontecendo? A Paola não sabe o que está acontecendo, não consegue aceitar, não aparece para ela o convite. Eu mando, tá curioso isso. Bom, vamos lá. Para quem não conhece nada, a maior dica de entrada é o meu livro, que eu organizei, lancei ano passado, que é uma coletânea de 11 artigos, Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, que na introdução e no prefácio que estão abertas e gratuitas na internet, mas também no site da Ativa Educação, vou colocar aqui a biblioteca, tem toda a explicação. Rotinas de pensamento visível é uma proposta muito contemporânea, baseada nas ciências da aprendizagem e que ajuda justamente a o que eu, professor, quero ensinar em sala de aula? Qual é o meu objetivo? E como que eu sei que o aluno está aprendendo? Que perguntas eu faço para ver o pensamento do estudante em ação? Então, são uma série de pesquisas que chegam nessas propostas das rotinas de pensamento visível, que são protocolos muito simples de fazer, que não precisa de nenhum conhecimento prévio, a não ser você conhecer a proposta, e que você pode disparar o pensamento em sala de aula de uma maneira autêntica, viva, que gera engajamento, gera participação e é muito simples de fazer. Rayana fez hoje, conta aí pra gente. O que você fez, com que idade de criança, que conversa que você fez, que rotina que você usou? A gente está trabalhando agora sobre a família e a sugestão era apresentar uma obra da Tarsila do Amaral, que é bem famosa, sobre a família. E surgiu a ideia lá do Zoom, do 3-2-1. E aí eu coloquei o Zoom na imagem, depois eu ampliei. Pera, Zoom é assim, mostrar a imagem pequenininha e depois ampliar. Isso. Depois ampliar. E aí depois eu fiz a rotina de pensamento do que eles viam. E foi uma atividade bem bacana. Até você viu um pouco do vídeo, né? Interação. E aí você mostrou a imagem primeiro pequenininha, perguntando o que eles viam, que perguntas eles tinham sobre o que era aquilo. Depois você foi ampliando e eles foram modificando o pensamento deles com base no que você mostrava da imagem, não é isso? Isso mesmo. E aí depois com a imagem ampliada, e aí eu perguntei para eles o que eles viam naquela imagem. Depois eu pedi para eles desenharem, para a gente colocar, para a gente expor. Alguns conseguiram escrever, como eles ainda são pequenos, estão na pré-escola, eles são crianças de 5 a 6 anos. Então, eles não sabem ainda escrever perfeitamente. Alguns conseguiram, outros desenharam. Depois a gente fez a rotina do pensar, o que eles pensavam olhando para aquela foto. E depois foi a pergunta. E depois foi uma outra atividade. Foi bem bacana. Que idade eles têm, Rayana? De 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. E você nunca tinha feito isso, certo? Não. Você foi se encorajando com as práticas que a gente viveu em cursos que você participou, com outros professores. E aí você adaptou para os seus objetivos e fez essa proposta de leitura de imagem e conversa sobre a leitura de imagem com os alunos em sala de aula, não é isso? Isso mesmo. Aí eu amei. Que bom! Vou colocar no meu dia a dia. Quero que você documente isso tudo, como você já fez o vídeo. Aí a gente vai marcar de você vir aqui contar isso tudo com calma e a gente porque a gente compartilhar com mais ainda. Muito bom. Que lindo, maravilhoso. Eu tô aqui. Ó, com o meu livro. Muito bom, que bom. E já quero você como autora na nossa comunidade de práticas em aprendizagens visíveis no site da Ativa. Já vou colocar aqui o endereço bonitinho. Bel, ai, queridas, a Carmen e a Paola estão tentando entrar. Eu sei que só pode 4 pessoas de uma vez aqui. Então... Eu vou sair, tá? Eu entrei só para fazer o som. Tá bom, vamos ver se agora elas conseguem chegar, porque tá encantado aqui o Instagram delas. Para vocês foi super fácil, né, entrar? Foi normal. Engraçado que aparece
Agora a Se a Rosana... notificação que a gente está online, nossos alunos estão todos aqui nos assistindo, né? Ai, Não muito chique. já tô aqui recebendo um monte de mensagem já. Professoras autoras maravilhosas. Queridas, eu vou pedir então para vocês cederem um espaço aqui para eu ver se eu consigo chamar a Carmen e a Paola. Estou mandando um invite aqui para ver se vocês entram. Ó, mandei. Tá certo. Pois tá, Obrigada, tchau. queridas. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. Paola, Carmen, tá aqui o convite para vocês. Mandei de novo. E até agora... Tá falando que tá unable to join. Paola e Carmen estão unable to join. O que será que está acontecendo? Olha, eu recebi o convite da Rosana para entrar. Ó, a própria Rosana me pediu para entrar e eu aceitei aqui para a gente testar o que está acontecendo. Vocês viram, né? As meninas de Cruz, né? A Bel e a Rayane entraram fácil. Aí agora, olha, a Rosana está entrando. A Rosana está acabando de aceitar. Tudo bem, Rosana? Como vai? Oi, gente, tudo bem? Eu sou aqui de Piranguí. Conta pra... Eu trabalho em Itajubá. E eu estou acompanhando vocês. Eu descobri o livro e aí a gente está estudando, né? Somos 3 professoras. E a gente também, sim, com a dedicação de vocês, a gente perde o medo. Mas estamos felizes, tá? Olha, eu sou de Minas Gerais também. Estou em São Paulo desde 2 anos de idade, mas sou mineira também. Aí, tá vendo? Muito legal, né? Mas qualquer dia a gente planeja alguma coisa para conversarmos também. Nós estamos gostando dessa ideia, dessas trocas, é importante, né? Ela começou a praticar as rotinas de pensamento visível em sala de aula, foi documentando, foi tirando foto, foi me mandando. Aí eu falei, me conta mais sobre isso, manda mais foto. E aí ela documentou todo um percurso de trabalho que ela veio aqui contar pra gente na última live. E eu já desafiei ela de fazer uma produção, né, na comunidade de práticas. Ela escreveu, ela documentou todo o percurso do trabalho dela no blog da Ativa. E aí agora a gente vai agendar uma live com projeção de slides, para elas poderem mostrar o que elas andaram fazendo com os alunos. Então, esse que é o caminho. Ah, que legal. Ok. Então vamos aqui aprender um pouco mais, né? Muito bom, muito bom. Obrigada por entrar, obrigada por estar Imagina. e praticando. E a gente está aqui esperando, com emoções, a gente saber mais das práticas de vocês, documentar, mandar fotos e tal. Ok. Obrigada, querida. Por nada. Ah, Paola, agora chegou aqui um convite para você participar. Você me mandou o invite, eu aceitei. Vamos ver se vai dar certo. Aceitei. Ah, deu certo. Eba! Não funciona, mas aqui no telefone funciona. Então, tô você estava no computador primeiro? Tava. Ah, não, tem que ser no telefone. Então é isso que a Carmen deve estar fazendo de errado. Eu acho que é um problema, então, a gente tem que... geracional, assim, a pessoa que não sabe usar Instagram. Não, então é isso, tem que entrar pelo telefone, porque no telefone você vê o símbolozinho do invite, tem que ser no telefone, assim, na vertical, bonitinho. Então, talvez essa informação mais básica de todas eu não tinha passado para vocês. Então, já a Carmen aparece aqui, com certeza. Agora sim. Muito bem. Boa noite, todo mundo. Desculpa a minha inabilidade Instagram. Eu tenho evitado as redes sociais. Normal. A gente vai aprendendo fazendo. Não tem muito jeito. Tem que ser pelo telefone. Vamos aprender. A Carmen chegou! Ei! Também estava no computador primeiro. Estava no computador, sim. Mas nem me ocorreu. Nem me ocorreu que vocês iam estar tentando entrar no computador. Então, eu nem fiquei... hora. Fácil. Muito bom. Emocionante. Mas fui acompanhando as conversas. Boa noite para você. Foi legal as conversas que no início foi muito legal acompanhar. Mesmo que não consiga entrar, eu abri aqui e consegui acompanhando as falas de vocês. Então
Que bom. Vamos começar dizendo, né? Júlia em São Paulo, Paola em São Paulo, Carmen em Montevideo, Uruguai. Isso mesmo. E ontem em Punta del Este, estou indo a Maldonado, Montevideo, Punta del Este, indo e vindo, porque estou dando aula lá em Punta del Este agora. Acho que a gente pode contar um pouquinho, né, do Instituto Catalisador e dessa experiência que a gente vem tendo juntas, né, e também separado com o Projeto Zero desde 2017, quando a gente fez uma viagem pelo Instituto Catalisador. Então, vocês podiam contar um pouquinho, não sei, a Pá podia começar contando um pouquinho da viagem catalisadora, e aí como a gente experimentou as rotinas de pensamento visível, e aí Carmen vai falando de como a gente está espalhando isso, e a gente já chega nas traduções. Boa noite de novo, todo mundo. Eu faço parte, né, do grupo que começou o Instituto Catalisador, junto com a Simone, com a Rita. A Carmen também se juntou a nós muito lá atrás, né, Carmen? E o Instituto Catalisador trabalha com, principalmente, aprendizagem criativa e mão na massa e por projetos, né, para tornar a ação com mais sentido, né, para todo mundo. E principalmente atua em espaços não formais de educação e escolas públicas, né? A gente está com projetos em Minas, aqui em São Paulo, na Bahia, enfim, em vários lugares pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, mas tem também, a gente está aos pouquinhos alcançando outros lugares do Brasil. E o trabalho do Projeto Zero, na verdade, eu conheço o trabalho do Projeto Zero há muitos anos, porque eu trabalhava com educação infantil e eles tinham um trabalho muito interessante com Reggio Emília, então já tinha uma familiaridade. Aí quando a gente começou a trabalhar mais com educação mão na massa no catalisador, a gente começou a pesquisar mais, a gente acabou se envolvendo num curso juntas, inclusive, com a Júlia e a Carmen. Mas antes de... Na hora foi muito interessante, Paola, que o curso... Para fazer o curso, a gente precisava fazer uma turma, montar uma equipe, máximo 6 pessoas. E a Júlia e eu, no início, falamos de fazer o curso e a gente precisava mínimo 3. E acabamos sendo mais de 6. Lembra que a gente tinha um grupo muito grande depois que começamos. Mas foi isso mesmo, essa provocação de fazer esse curso em grupo que gerou essa necessidade de trabalhar juntas, estudar juntas, e foi esse início muito legal, né? E foi um curso, né, Carmen, que tinha mais a ver com educação mão na massa, educação centrada no fazer, mas muitos dos processos, né, propostos através do curso tinham a ver com essas rotinas de pensamento, especificamente para trabalho mão na massa e para trabalho por projetos que envolvessem objetos. E foi muito rico. Mas antes disso, a gente fez essa viagem com a Júlia, o catalisador organizou uma viagem. A gente estava indo apresentar um trabalho, né, numa conferência chamada Fab Learn, que acontece a cada 2 anos, mas tem várias dessas conferências pelo mundo. E aí a gente falou, já que a gente vai, vamos organizar uma experiência de aprendizagem para educadores brasileiros que queiram conhecer um pouco mais de, né, iniciativas inovadoras interessantes que estão acontecendo na Califórnia, isso lá em 2017. E aí a Júlia veio, a Carmen veio, e a gente foi parar numa escola incrível, perto de São Francisco, mas mais numa área mais periférica, assim, uma escola pública sensacional, num bairro bem, assim, com muitas complexidades e vulnerabilidades da população local, mas com, assim, índices dentro da escola e pertencimento dentro da escola de uma forma que eu acho que eu nunca tinha visto antes. E eles estavam trabalhando ativamente com essas rotinas de pensamento. E ficamos todos assim, uau, o que eles estão fazendo aqui que está todo mundo tão engajado nessa cultura do pensar mesmo, né? Chamava Lighthouse Community School, né? E foi assim que começou, talvez, um engajamento mais profundo de todas nós nesse estudo pelas rotinas. E aí a gente falava, gente, mas por que a gente não tem esse material em português, né? E, enfim, em contato com escolas internacionais em São Paulo, a gente via que muita gente nessas escolas internacionais estavam usando essas rotinas já, né, há muitos anos, e tinha um impacto interessante, né, na cultura do pensar nas salas de aula, mas a gente não via. A gente via muitos desses processos, né, de pensar acontecendo nas salas de aula
das escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, mas não sistematizadas de uma forma tão, né, fácil de acessar. E a gente falou, ai, gente, isso em português faz muito sentido, né, para professores no Brasil inteiro, porque são práticas simples e ao mesmo tempo profundas, né, e fáceis de implementar, que não demandam, né, novos recursos nem nada. E aí o catalisador começou a traduzir lá atrás, em 2018, as práticas mais relacionadas ao trabalho mão na massa. E aí foi o ano passado, eu acho que com a pandemia eu fico meio perdida, quando a gente começou a fazer as coisas. Não sei se foi no ano passado, no ano retrasado, que daí a Júlia falou, vamos traduzir as outras também? Bora, né? Aí a Carmen e a Júlia começaram essa empreitada, queriam uma ajuda e a gente se juntou de novo para fazer isso. Mas, Ju, já foi demais. Que é importante dizer que as rotinas de pensamento, né? Durante a pandemia, o Projeto Zero organizou um toolkit, né? Uma caixa de ferramentas bem organizada para todo mundo poder acessar no Projeto Zero. Então, está público, aberto, mas estava predominantemente em inglês e em espanhol. E a gente já tinha algumas poucas oficialmente traduzidas ao português que o Catalisador tinha feito para o projeto Agency by Design. E aí a gente usava muitas outras rotinas, como Vejo, Penso e Pergunto, Bússola, O que te faz dizer isso? São pequenos protocolos que ajudam a fazer esse andaime do pensamento em sala de aula bem visível, para todo mundo poder participar da discussão. E aí, então, a gente tomou essa empreitada, né, de começar a fazer o trabalho voluntário das traduções, e aí num ciclo de três rodadas de revisão, né, a gente foi oficializando e a gente quer ampliar mais, né. Acho que, Carmen, você pode contar um pouco como que está sendo a prática com as rotinas, porque você foi vendo a gente começar lá atrás, no estudo nosso, né, nesse curso que a gente foi fazendo para se apropriar e desenvolver adaptações com a escola pública, e depois, pelo Instituto Catalisador, vocês vêm espalhando essas práticas por muitos lugares do Brasil, para vários contextos de escolas públicas diferentes. Então, acho que é bem legal contar para desmistificar de que é uma coisa difícil de fazer, difícil de adaptar. Isso mesmo, que você colocava, que as rotinas de pensamento são fáceis de implementar, a gente não precisa muitos recursos e a gente tem continuado a utilizar elas mesmo na pandemia, fazendo diferentes adaptações. Quando a gente começou, a gente, por exemplo, percebeu que às vezes na parte escrita não dava certo, então a gente fazia com áudios, a gente foi tentando diferentes formatos. Na pandemia, nos grupos de WhatsApp, esas preguntas, esas diferentes etapas iam ajudando para fazer para gerar discussões mais interessantes a partir dos diferentes assuntos que se apresentavam. Então, a gente continuamente, qualquer tipo de atividade, a gente sempre está pensando como a gente pode colocar alguma rotina para complementar essa proposta. E tentando, no início a gente fazia atividade mão na massa, depois tentava colocar as rotinas, tentando se a gente colocar no início ou no final. Foi todo um assunto, um aprendizado que fizemos juntas naquele início, que mesmo foi muito legal. Não sei se vocês lembram que quando a gente fez esse curso, a gente precisava primeiro testar nossas propostas. Nós fazíamos reuniões de equipe, a gente fazia alguma atividade, a gente vivenciava as rotinas, previamente a depois levar elas nas propostas com as crianças. Então, nesse processo, a gente foi aprendendo, foi percebendo quando era um bom momento para ir colocando essas rotinas, de um jeito que ficasse, que essa atividade fosse fluindo, que essas rotinas, a gente às vezes pode fazer uma parte dessa rotina, depois continuar com a seguinte, a gente não precisa cumprir um protocolo, perfeitamente a gente pode adaptar essas rotinas, mesmo mudar um pouco elas em função das necessidades. Então, temos achado uma ferramenta muito poderosa e muito flexível, que ajuda muito para, justamente nessas propostas mão na massa que a gente desenvolve, que é tão visível, tão importante deixar esse aprendizagem visível, as rotinas têm nos ajudado muito. Acho que isso é o mais interessante, que a gente pode adaptar elas para diferentes contextos.
Como que a gente pode ajudar o pessoal a entender uma definição? Porque quando a gente fala assim, rotina de pensamento visível, as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, né? Como que a gente pode fazer uma definição do que é a rotina e de que problemas ela ajuda a resolver em sala de aula? Então, por que eu, professor, vou estudar isso? Por que eu vou prestar atenção nesse assunto? Pá, você quer tentar definir um pouco? Como que você explica a rotina de pensamento visível e para que ela serve? Eu acho que a rotina, né, ela é uma estrutura que pode ajudar a gente muito, né, nesse processo de encadear um tipo de pensamento específico, né? Então, eu diria que é uma estrutura e uma prática. É uma prática que você pode instituir na sala de aula e, de fato, tornar uma rotina. Então, não é uma atividade no sentido de, agora eu vou dar essa atividade porque eu preciso preencher o tempo ou porque talvez engaje os alunos em alguma né, uma atividade específica. Mas sim, é uma estrutura para a gente ir costurando dentro das salas de aula, uma estrutura que a gente repete, né? Uma rotina. Novo dente, a gente vai trazendo essas rotinas para dentro da sala de aula, elas se tornam estruturas que despertam tipos de pensar específicos. Então, por exemplo, se a gente está no momento interessado em acessar o conhecimento prévio, fazer os alunos pensarem sobre o que eles já sabem, né? Pensarem no próprio pensamento deles, no que eles já sabem, a gente vai usar uma. Se a gente está interessado numa análise sobre algum texto, alguma coisa, a gente pode estar interessado num processo de síntese, a gente pode usar outra. Então, são estruturas que nos ajudam a promover esses diferentes movimentos de pensamento dentro da sala de aula. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e é fácil, às vezes, né, na correria do dia, cair nessa coisa, é mais uma atividade que eu vou dar para os alunos. Mas não, é muito mais uma estrutura dentro da sala de aula, que se torna um hábito, né, se torna uma rotina, deixa de ter, né, um momento da rotina e passa a ser parte de outros momentos da aula. Então, às vezes, no próprio falar com os alunos, você vai fazer perguntas de uma forma onde você já está usando uma rotina, mas já está internalizado. Por exemplo, aquela que fala sobre, mas o que te faz dizer isso? Que é uma rotina, é uma estrutura, né, para tentar fazer com que os alunos pensem a partir de evidências e tal, só que pode simplesmente virar um hábito dentro da sala de aula e tantas outras também, né? Eu acho que é legal adicionar ao que você está contando o fato de que na pesquisa do Projeto Zero, né, nos livros que a gente já fez alguns reels aqui contando os livros do Projeto Zero, eles contam que a origem da pesquisa era sobre os diferentes tipos de pensamento que existiam em sala de aula e quais eram as práticas de professores que ajudavam o pensamento a ser mais profundo e mais engajante. Então, foi de uma observação direta de muitas salas de aula em várias áreas do conhecimento, que a equipe do Projeto Zero foi identificando tipos de pensamento de caráter mais estratégico, então o pensamento que ajuda a pensar o próprio pensar e a criar esse vocabulário de pensamento, e com base em práticas. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve esse testemunho, nossa, mas eu já fazia isso, mas eu faço alguma coisa parecida com isso, porque sim, de fato, todos nós mobilizamos pensamentos e perguntas em sala de aula. Só que ali a gente tem uma sistematização, né, de vários tipos de pensamento e de estruturas e ferramentas de pensamento para a gente ter clareza desse vocabulário. Faltou na minha definição. É uma ferramenta. Além de uma estrutura, é uma ferramenta que ajuda um bocadinho. Porque às vezes você está planejando uma aula e você fala, nossa, eu queria tanto que eles pensassem mais nessa direção, você fala, essa caixa de ferramentas vai ter alguma coisa que vai me ajudar. Mas está muito legal que permite um pensamento colaborativo, permite gerar discussões no grupo, gerar momentos de reflexão mais profunda, que isso está muito legal. Acho que isso dessas trocas de diferentes olhares, diferentes pontos de vista, que a gente, a partir dessas dinâmicas, essas ferramentas das rotinas, permitem esse pensar juntos. Isso acho que está muito legal também. Não, e a coisa elas realmente permitem, né, que fique mais visível dentro da sala de aula. Então, em situações onde os alunos não necessariamente se enxergam, às vezes,
de repente, com o uso contínuo dessas ferramentas e dessas práticas, né, começa aquele aluno que às vezes tá mais quieto e mais invisibilizado na aula, começa a ficar mais evidente, né, como ele pensa, com o que ele está. E é muito interessante, para além, né, de criar essa cultura de pensamento e alavancar a aprendizagem e tudo mais, são estruturas e são ferramentas que ajudam muito na construção de comunidade. A gente, enfim, notícias tristes demais essa semana no Brasil, e eu acho que a gente está precisando muito disso, né? Como é que a gente cria esses ambientes de pertencimento e de valorização de cada um dentro da sala de aula? E eu acho que essas rotinas também permitem com que isso aconteça, sabe? Quando fica, né? Quando a voz de todo mundo pode ser ouvida, quando a escuta é uma coisa que é muito valorizada através dessas rotinas também. Então, acho que tem, para além, né, da aprendizagem, para além do pensamento que elas estimulam, tem essa coisa que a Carmen está falando, da colaboração, mas que vai além da colaboração, né? Que tem a ver com a construção de uma comunidade mesmo. E de criar um espaço na sala de aula que vale a pena participar, né? Em que eu sei que o meu pensamento vai ser escutado, em que eu vou me conectar com o que o outro está dizendo, e aí a gente vai sentindo que vale a pena ir para a sala de aula, que eu vou partilhar experiências, que eu vou ter conhecimento e que eu vou saber o que eu estou aprendendo. Então, as rotinas de pensamento como ferramentas para estudar muitas coisas e estruturas para o nosso pensamento, ela é também um conjunto prático de hábitos, né, de colaboração, de escuta, de criação, que cria muito sentido, muito propósito, né, da gente estar junto, que é uma coisa que, no mundo contemporâneo, a gente está precisando reinventar urgentemente. E eu acho que como ferramenta de planejamento é muito legal também. Tem uma no livro, nos dois livros, né, dos autores principais dessa pesquisa toda com as rotinas, eles criaram o que eles chamam de mapa da compreensão, que nomeia todos esses diferentes movimentos de pensamento, enfim. E é uma ferramenta muito bacana de planejamento. Então, conta um pouquinho aqui para o pessoal como é. Bom, eles falam de diferentes... Então, essas diferentes formas do pensar que a gente quer ver evidente sobre um assunto específico, e é nessa somatória dessas diferentes formas de pensar sobre um mesmo assunto que a gente alcança um entendimento mais profundo com ela. Então, eles, né, falam sobre... E não é necessariamente linear, não é que você vai de um lugar para chegar no outro, e sim uma coisa que pode acontecer ao longo do processo. Então, a Camila está perguntando aqui, mapa? Explica de novo. Na verdade, eles chamam de mapa da compreensão, mas é praticamente uma lista, né? Mais que um mapa. Mas começa com a ideia de, né? Uma primeira coisa na lista é o olhar atentamente e nomear o que você está vendo. Aí também tem... Eu vou até abrir aqui para falar certinho. Um segundo. Fala de análise, fala de síntese, fala de... deixa eu abrir que vai ser mais fácil eu nomear direitinho. Mas é uma ferramenta muito legal que conversa muito bem com as rotinas. Então, você pensa em que lugar, né, da minha sequência, da minha experiência de aprendizagem eu estou? Onde eu quero chegar com os alunos? Que tipo de pensamento eu quero que eles se envolvam nesse momento ou naquele momento? E a partir disso, depois eu posso até compartilhar. Eu acho que deve ter mais da Ativa esse mapa, Ju? Não, então, essa a gente não traduziu. Então, eu vou aproveitar e já dar aqui a dica de algumas fontes, né, do Projeto Zero. Essa semana, no post do blog, o nosso blog no site da Ativa Edu, ele está dividido em áreas. E aí, na Tendências, eu escrevi sobre as rotinas de pensamento visível. Então, assim, fazendo uma explicação. O que é rotina de pensamento visível? Onde a gente encontra? Qual que é o toolbox? Qual que é o site original do Projeto Zero?
o que a gente encontra em português, quais já estão traduzidas, eu listei tudo ali. E a gente tem no site da Ativa, dentro da biblioteca, aí a gente tem especificamente a área que tem um e-book da Ativa Educação sobre rotinas de pensamento visível e aquele drive, pá, que a gente criou, que daí tem os modelos oficiais traduzidos ao português e tem outros modelos que a Ativa vem desenvolvendo. Mas o conjunto completo de todas as rotinas de pensamento visível está dentro do Projeto Zero, no site do Projeto Zero. Eu não estou conseguindo pôr aqui agora o site, mas a gente... É só escrever no Google, Projeto Zero, Harvard, né? Vai ser em inglês. Toolbox, E aí né? ele tem o Toolbox. Sempre ele aparece, uma das primeiras coisas que aparecem. Também você pode entrar em projetos ou recursos, e aí tem lá o Toolbox. Lá você encontra todas as rotinas já em espanhol e em português. E ao longo desse ano, né, meninas, vamos suando aqui para ir traduzindo as restantes em português. A gente já pode até colocar o mapa da compreensão como a próxima que a gente vai traduzir, só para todo mundo saber. Dela que depois a gente pode... Eu coloquei umas coisas aqui no chat. Em inglês está como Understanding Map. E em relação... Tem algumas rotinas de pensamento que estão traduzidas pelo português, pelo catalisador, que não estão... Não sei por que não estão na caixa de ferramentas, mas estão no site do Agency Isso. No meu artigo eu coloquei todas. Eu coloquei todas em português do Agency by Design e coloquei as que estão no Toolbox. Então, no meio do artigo eu fiz uma caixa dizendo tudo que você encontra, tanto na caixa de ferramentas, quanto no projeto Agency by Design em português, quanto as que a gente traduziu. Então, hoje em português a gente já tem Vejo, Penso e Pergunto, Bússola, Conecto, Estendo, Desafio, Eu Pensava Que, Agora Eu Penso Que, O que te faz dizer isso? Pense, sinta, se importe, imagine ser, partes, perspectivas e eu, partes, pessoas, interações, partes, propósitos e complexidades. A gente tem 10 oficialmente traduzidas ao português, as demais estão em inglês e em espanhol. Então, a gente já vai fazer aqui a nossa lista de desejos do que a gente quer traduzir, que a gente tem muitas pela frente, né? Quem entrar e ver toda a caixa de ferramentas, o Toolbox, vai ver que são muitas, muitas mesmo. Então, a gente já pode até começar com o mapa da compreensão. Bom, mas voltando para o mapa, eu estou com ele aqui na minha frente, vai ser mais fácil desenhar tudo. Então, esses diferentes movimentos, né, do pensar tem considerar diferentes, raciocinar com evidências, fazer questões, revelar complexidade, capturar a essência, né, de uma ideia, fazer conclusões, construir explicações, escrever o que se está observando e vendo, então olhar atentamente e fazer perguntas. Então, todos esses diferentes 8 movimentos que eles nomeiam, e para cada um deles, eles sugerem diferentes rotinas. Está num momento meio inicial de um projeto, talvez você vai mergulhar mais em rotinas que têm a ver com fazer perguntas. Você está num momento mais final, né? Rotinas para ajudar a criar conclusões ou raciocinar com evidências e mostrar evidências e construir explicações. Então, esse mapa é uma ferramenta. Então, assim, para além de todas as outras coisas que a gente falou das rotinas de pensamento, eu acho que como um instrumento de planejamento para professor. Acho que você tem que estar falando, né, Pá, que foi a partir desse último livro do Projeto Zero, O Poder de Transformar o Pensamento Visível, de 2020, que o Ron Ritchhart tem desenvolvido esse mapa da compreensão como um mapa que organiza os tipos de pensamento que a gente vai mobilizar em sala de aula. Então, o mapa não é ele mesmo uma rotina, ele é um mapa de tipos de pensamento, né, desses que eles chamam de think moves, tipos de movimentos de pensamento que a gente mobiliza por meio das rotinas. Então, eu vou ver com a Renata Araújo, que ela fez para chamar o Ron ano passado, né, em palestra, ela fez uma tradução ao português que foi observada por ele. Então, a gente pode ver se ela é uma tradução oficial, que a gente pode divulgar, e a gente já coloca também dentro da biblioteca para ficar acessível para todo mundo. Ótimo. A rotina de pensamento que pode ter a ver com isso, Camila, é a do Chalk Talk, né? Que é o desenho com a caneta. Como que a gente pode traduzir?
conversa por canetinhas, né? Em que a gente, ao invés de já sair escrevendo e falando, a gente vai construindo numa lousa ou numa cartolina, em algum ambiente grande, diferentes compreensões e hipóteses sobre um tema, construindo aí uma espécie de mapa mental do grupo, a partir do qual se tem conversas. Mas essa ferramenta que a Paula estava dizendo é uma ferramenta de planejamento para o professor, dos diferentes tipos de pensamento que são mobilizados por meio das rotinas. Muito bom. Acho que a gente pode deixar aqui também a dica, meninas, do site do Instituto Catalisador, das iniciativas do Instituto Catalisador que também apoiam o uso das rotinas, como o próprio Tim Querer. Vocês podem falar um pouquinho dessas experiências e de onde a gente pode deixar mais recursos para todo mundo acessar. Eu coloquei aqui no chat, mas lá para cima. Eu vi que a Simone está aqui também. A Simone faz parte do Catalisador. Eu coloquei no chat em algum lugar o link do site. O site é fácil, catalisador.org.br. E no site a gente tem uma biblioteca de práticas que tem um monte de coisa. Se eu não me engano, tem os links para rotinas também, mas eu sei que a Ju já organizou todos os links no site da Ativa também. Mas vale a pena entrar no site do Catalisador, porque tem outro olhar para essa educação mão na massa, na relação com as rotinas de pensamento. Eu acho que tem muito material interessante para instigar esse olhar mais atento para o mundo, né? Como é que a gente faz os alunos, né? Ainda mais nesse momento, né? Tudo tão rápido, tudo efêmero, tudo tão corrido. Como é que a gente ajuda eles a pararem, observarem o mundo, perceberem, né, complexidade por trás de objetos e coisas inventadas? O que está por trás disso? Quais são as histórias dessas coisas e as histórias das pessoas que criaram essas coisas? E aí tem rotinas muito interessantes para conectar, né, os estudantes com esse universo, né, inventado do mundo e como eles, como estudantes, podem fazer parte, né? Se foi desenhado por alguém, também podem redesenhar esse mundo, né? Eles essas rotinas ajudam um bocadinho também, e ajudam a gente a perceber como eles estão interagindo com esses objetos, principalmente quando eles estão criando alguma coisa. Obrigada, Si, por colocar. A Simone acabou de colocar. Eu tentei chamar ela para participar também da live, mas ela deve estar no computador e por isso está dando indisponível. Então só dá para participar da live no Instagram pelo celular, não dá para participar do computador. Eu estou organizada para participar pelo computador e o meu celular está quase acabando a bateria. Mas... Bom, mas também a gente já está chegando no tempo, né? Então acho que a Carmen pode ir fazendo um fechamento também da contribuição, do pensamento. Somente complementar um pouco o que você colocava, Paola, em relação ao material na biblioteca. Lá a gente tem também disponível o caderno do educador Mão na Massa, que foi um material que a gente lançou logo da pandemia. E a gente tem resumido lá muito do que a gente conversou agora. E a gente falando de planejamento de atividades, de colocar rotinas de pensamento no planejamento, a gente tem, a parte final desse material, a gente tem uma série de perguntas legais na hora de planejar uma atividade mão na massa, aprendizagem criativa, colocando rotinas, perguntas interessantes de a gente se fazer na hora de planejar para pensar o que a gente pode acrescentar na proposta que a gente está fazendo, se é um assunto, se a gente está trabalhando esse assunto ou outro, e essa parte, todo o caderno Educar Mão na Massa está bem interessante, e essa parte final, na hora do planejamento que você comentava, Paola, acho que pode ser muito útil também para essa parte em particular das perguntas finais e tudo isso. Perfeito. A Simone acabou de colocar aqui o caderno Mão na Massa do Educador, que a gente recomenda super, que também está aberto, público disponível para download. E aproveitar e falar que no livro do Aprendizagens Visíveis, os capítulos 4 e 5, né, foram escritos, um pela Paola, pela Simone, pela Rita, e o outro pela Carmen e pela Simone, discutindo justamente as práticas de aprendizado mão na massa e como que a gente torna essa aprendizagem mais visível.
Bom, gente, então é isso. Fica aqui o convite para todo mundo navegar nesses links que a gente colocou. Também vamos sempre atualizando as bibliotecas, tanto do Instituto Catalisador quanto do site da Ativa Educação. E nós três aqui seguimos comprometidas com essa empreitada, né, de longo prazo de ir traduzindo as rotinas de pensamento para o português, trazendo esse conhecimento que até hoje estava predominantemente em inglês, né, para a maioria das experiências de escolas bilíngues que já tinham acesso a esse material e que agora, tendo esse acesso no espanhol e no português, vai ficando muito mais familiar. E com essas práticas que a gente vem fazendo no Brasil e que a gente vem divulgando e sistematizando no Brasil e na comunidade de práticas em aprendizagem visível, aqui no blog da Ativa Educação, também com professores brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, de todas as regiões, a gente vem trazendo essa prática para mais perto. Então é isso, é mostrar o quanto ela é poderosa, né? É uma ferramenta teórico-prática muito poderosa, que foi estruturada pelo Projeto Zero, com base em pesquisa baseada em sala de aula, olhando professores reais, estudantes reais, tendo um encontro profundo e autêntico de pensamento. E aí foram sendo sistematizados esses modos de pensar como protocolos simples de aplicar em sala de aula, que funcionam como ferramentas para estudar qualquer coisa, uma paisagem, frações, um problema criativo, a invenção de uma ferramenta mão na massa, a história do Brasil, uma forma do relevo, e podem ser também estruturas que a gente vai interiorizando e ganhando como um movimento de pensamento que a gente leva para a vida, né? E se a gente faz rotineiramente na escola, nas várias áreas do conhecimento, a gente vai criando esse jeito, esse modo de pensar que é mais sensível à escuta, a observação atenta do outro, que facilita processos colaborativos e que facilita esse encontro de um sentido do porquê estamos juntos aprendendo. Né? E isso é algo que precisa ser refundado, acho que em todas as salas de aula, todos os dias. Quando a gente entra, né, e vê os estudantes, fala, bom, por que estamos aqui hoje? O que de significativo vamos fazer juntos, né? Então, eu acho que nós três aqui, todo Instituto Catalisador, a gente fala desse lugar da paixão também, né? De uma certeza de que essa pesquisa toda, essas ferramentas ajudam a encontrar essa essência que é o que nos leva para a educação, para a sala de aula todo dia. Né, meninas? Obrigada, Ju. Obrigada, Carmen. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. É engraçado. Minha primeira live no Instagram, estou me achando muito jovem. Primeira de muitas. E aí as próximas a gente faz onde a gente também está mais confortável, né? No YouTube, no StreamYard, mostrando os nossos slides e tudo. Mas é muito legal aqui que a gente vai vendo as pessoas comentarem, se relacionarem, deixarem perguntas. E muita gente está começando a conhecer toda essa proposta por aqui. Então é um canal de estar junto também. Então a gente vai ampliando esse espaço e já a gente vai usar esse espaço das lives da Ativa para fazer o grupo de estudos abertos do livro. Então vai ser outro momento de encontro que a gente vai poder estudar junto, compartilhar junto e aprender junto. Maravilha. Obrigada, meninas. Obrigadas por terem vindo, superado os desafios técnicos e deu tudo certo. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijos. Obrigada. Tchau. Eu acabei de ver que entrou também. Muito legal. Tchau, pessoal. Boa noite.